Olá, alunos e alunas! A partir de agora você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula ela é direcionada principalmente para aqueles alunos que estão matriculados na segunda série do ensino médio. E o tema da nossa videoaula é Indústria Cultural e Sociedade Contemporânea. E para começar, vamos definir o que é indústria cultural? Você já ouviu falar nesse termo? Então visualize em tela. Nós temos aí a pergunta, o que é indústria cultural? E abaixo nós temos uma resposta. O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. E nós precisamos, diante desse conceito de indústria cultural, compreendermos o seguinte. Lá no passado, nós tivemos a Revolução Industrial, todos vocês já conhecem, né, esse marco histórico. Algumas videoaulas, nós já tratamos a respeito da Revolução Industrial e, inclusive, a Revolução Industrial também é um tema que é discutido, por exemplo, no componente curricular de História e até no componente curricular de Geografia, ou seja, é uma temática recorrente no ensino médio. Bem, a Revolução Industrial ela foi um marco divisor no que diz respeito ao estabelecimento de como seria o trabalho, as características do trabalho no modo de produção capitalista. Só que eu quero focar num aspecto da Revolução Industrial: produtividade. A partir do momento que surgiram as primeiras fábricas, as primeiras indústrias e as máquinas, que nós não podemos esquecer desse detalhe, agregadas ao trabalho humano, nós tivemos um aumento considerável da produtividade. Porque até então, o homem ele estava habituado ao trabalho artesanal. Lá no artesanato, o artesão, ele executa todas as etapas do processo produtivo, desde o preparo da matéria-prima até se chegar no produto final. Não, na fábrica também existe algo que se chama divisão do trabalho. Ou seja, se eu sou um trabalhador fabril e eu estou numa indústria automobilística, eu não vou produzir aquele automóvel sozinho. Eu apenas vou participar de parte do processo produtivo, como de repente eu só pinto o carro. Há exemplo de outros que vão estar na mesma situação que eu e vão estar pintando o carro. Mas tem aqueles que vão cuidar da parte elétrica, de motor e assim sucessivamente. Com isso, nós temos aumento da produção. Só que a partir do momento que nós aumentamos a produção, é necessário que haja quem venha consumir. É aí que entra a noção de indústria cultural. A cultura tornou-se mercadoria. O conceito anterior, que eu li agora há pouco a todos vocês, ele chama atenção justamente a isso, né? Chama atenção a esse aspecto. E eu ainda vou além. É através da indústria cultural que nós também somos incentivados a consumir. Afinal, como que a riqueza, no modo de produção capitalista, ela vai ser gerada se eu não tenho quem venha consumir esses produtos? Se eu não tenho quem venha consumir essas mercadorias? Não basta somente produzir muito, é necessário ter, principalmente para quem se vai consumir. Vamos avançar agora nas informações? Eu quero mostrar agora aqui um esqueminha bem simples, vocês estão aí visualizando dois termos, indústria cultural e cultura de massa, e uma setinha, né, que ela tem a ponta nos dois lados, que isso quer mostrar o quê? Que indústria cultural se relaciona com cultura de massa.
Por que associa-se com cultura de massa? Percebam só a nomenclatura: massa, massificar, atingir o maior número de pessoas possível, né? Então o mercado ele tem que atingir justamente essa, digamos assim, essa pretensão, esse objetivo. Como isso é feito? Através de estratégias de marketing, campanhas publicitárias. São as estratégias que são utilizadas nos dias de hoje no sentido de chamar a nossa atenção para uma determinada mercadoria. É a vitrine daquela loja que tem o vestido, o tênis que te interessa. É um novo carro que ele tem um marketing divulgado, por exemplo, na televisão e que chama a atenção e que te motiva, que te incentiva a querer, a consumir, a adquirir, digamos assim, aquele veículo. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, em certa medida, viver no modo de produção capitalista não é assumir a postura de um consumo responsável, mas é como mostra muito bem essa imagem em que nós estamos aí visualizando a figura de uma mulher e ela tem várias sacolas das várias compras que ela fez. Essa imagem, ela acaba refletindo justamente a questão do consumismo, né? Porque senão nós não temos, digamos assim, a continuidade da produção, né? Caso as pessoas elas não estejam dispostas a consumir em potencial. E é claro que essa postura consumista acaba, digamos assim, trazendo uma consequência para a realidade social, que é a condição de alienação em que os indivíduos eles estão inseridos, né? Então percebam, isso é um processo iniciado lá na Revolução Industrial e que perdura até os nossos dias atuais. E é um processo absolutamente imprescindível para a continuidade do modo de produção capitalista, esse incentivo frequente ao consumo. E por que eu digo a questão da alienação? A alienação ela se dá justamente porque a pessoa ela perde a sua criticidade, ela perde a capacidade de perceber essas teias na qual ela está envolvida. Por isso que nós utilizamos o termo cultura de massa. Tudo aquilo que está associado à cultura de massa, nós temos que compreender como sendo algo passageiro, é algo temporário, é algo não fixo, é algo que segue uma moda. De repente, por exemplo, numa novela ou até mesmo em um reality show, né, que faz muito sucesso na televisão brasileira, alguém utiliza uma frase, uma palavra que popularmente, pelo fato de ser usada com frequência, é o popular bordão. As pessoas elas começam a reproduzir, a falar no seu cotidiano, a inserir nas suas falas justamente aquela expressão que veio da onde? Que veio justamente dos meios de comunicação. Você percebe, por exemplo, os estilos musicais. Nós temos estilos musicais que de tempos em tempos estão em evidência, fazem muito sucesso, cantores, cantoras, grupos musicais, mas que é um momento. Depois um outro estilo, ele entra em ascensão. E aí aquele estilo anterior, ele sai fora de moda. A mesma coisa as nossas roupas. Nós temos o hábito de dizer que determinada roupa é a roupa da moda e outros tipos de roupa são roupas que de repente eu posso estar vestido, mas para o julgamento da sociedade eu estou mal vestido porque eu estou fora de moda. Eu não estou utilizando o dress code adequado para o momento social em que a indústria da moda está dizendo que estar bem vestido é estar vestido de determinada forma. E às vezes as minhas preferências e os meus gostos caminham no sentido contrário. Logo, eu sou a pessoa mal vestida, maltrapilha, eu sou a pessoa que tem mau gosto e assim sucessivamente, né? Então, quando nós temos essa difusão da cultura de massa, de tudo que é passageiro, as pessoas elas acabam atendendo perspectivas absolutamente
supérfluas, de pouca criticidade em relação à sociedade na qual nós nos encontramos. Agora, com base nessa explicação, vamos para o nosso exercitando. Visualizem em tela. Nós temos aí um fragmento, o enunciado da questão, do livro Convite à Filosofia, da autora Marilena Chauí. E nós temos assim: as artes foram submetidas a uma nova servidão, as regras do mercado capitalista e a ideologia da indústria cultural, baseada na ideia e na prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. As obras de arte são mercadorias como tudo o que existe no capitalismo, né? Então, percebam que essa citação, ela contempla o que eu estava explicando anteriormente a todos vocês. Dando continuidade, vamos aqui ao comando da questão. Segundo o texto, uma das características da indústria cultural é, letra A, exploração comercial das obras de arte, B, a valorização do artista e de sua obra de arte, C, censura a obras com conteúdo crítico, D, liberdade de criação artística e letra E, desalienar o povo. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Letra A, exploração comercial das obras de arte. Isso foi ponderado logo no primeiro slide que eu apresentei a vocês, ou seja, a cultura, ela tornou-se mercadoria, como a própria citação da Marilena Chauí, ela acaba, digamos assim, ponderando, ou seja, é fonte de lucro e é fonte de difusão também dessa cultura de massa, não para a criticidade, mas para o desenvolvimento de pessoas acríticas com um pensamento completamente supérfluo e mais sujeitas a sofrerem com uma dominação e naturalizando todas essas condições na qual nós nos encontramos. Estou finalizando esta videoaula e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Até a próxima videoaula de Sociologia.